Olá, queridos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta, ou J. Silva, se vocês desejarem. Queridos, como eu sempre digo, é um prazer muito grande estar de volta no nosso canal para mais uma lição. A lição que eu trago hoje para vocês é a lição de número 10 e eu pretendo ser bastante sucinto e prático dentro dessa lição. A mesma ela traz um título, como eu sempre digo, bem sugestivo. Haja visto que a pauta principal é a mordomia cristã. Mas o título é A Sutileza contra a Prática da Mordomia Cristã. Título ou tema, se vocês preferirem, fiquem à vontade. Como já disse, pauta a mordomia cristã como o centro da nossa atenção. E é claro que quando a gente entra dentro da mesma, assim, a gente se depara com todo aquele conteúdo que é apresentado, desde o texto áureo até o plano de aula e chegar literalmente à introdução da lição com toda a propriedade. E eu, nessa lição de hoje, eu quero suprimir todos esses comentários que antecedem a lição propriamente com toda a propriedade e vou me ater ao conteúdo da mesma de forma muito precisa e concisa. Tá bom? Mas antes da gente começar a fazer isso, literalmente, meus agradecimentos aqui de forma bem sucinta. Primeiro a Deus, porque sem Ele nada disso seria possível. E é claro, a toda a direção da nossa EBD Adelvi, nas pessoas da nossa irmã Deise Siciliano, nossa primeira superintendente, e nosso amigo também, pastor Ricardo Santos. Ô Lima, né? Pois é, nunca me defino. E, é claro, meu amigo, que também divide aqui o espaço em lições. E eu fico muito grato a Deus pela vida dele, pela sua família. Abraço, meu amigo, tamo junto. A todas aquelas que estão aí auxiliando, as secretárias no caso, também essa equipe maravilhosa, beijo no coração de vocês, Deus abençoe a vida de vocês. Ao nosso pastor presidente também, pastor Zé Carlos, muito obrigado. Enfim, a todos de um modo geral, Deus abençoe. A gratidão fica por conta da graça de Deus aqui, literalmente, sobre nossas vidas e a oportunidade que temos de edificar vidas por meio da palavra e das lições com toda a propriedade. O canal EBD Adelvi agradece também aos nossos amigos, seguidores que nos acompanham aqui fielmente e até mesmo nos cobram, quando a gente não vem e deixa aqui uma gravação. Então, me sinto grato também pela vida de vocês. E, como sempre digo, a presença de vocês nos fortalece, mas quem fortalece o canal, literalmente, seja o EBD Adelvi aqui ou o canal Pastor J. Silva lá, quem nos fortalece com toda a propriedade são vocês, mas quem fortalece os canais, principalmente aqui o canal EBD Adelvi, é aquele seu like. Então, se você puder deixar, eu já te agradeço. Tá bom? Se você não é inscrito, faça a sua inscrição, acione o sininho, fique conosco, vai ser um prazer ter a sua companhia aqui conosco até o final. Então, sinta-se à vontade, seja muito bem-vindo e vamos ao que interessa. Como eu disse para vocês, eu pretendo ser prático hoje e acredito que um pouco mais didático, ao invés de ficar aplicando também a lição para vocês. Bom, como disse, vou suprimir toda essa apresentação, embora ela seja muito boa e realmente chame a atenção da gente. Tá? Logo aqui no nosso textuário nós encontramos Abraão aparecendo e dizimando de tudo o que tinha. Esse versículo aqui com toda a propriedade já abre para a gente um leque muito importante sobre a questão do dízimo. Calma aí, pastor, calma aí. A lição não está falando sobre mordomia. O que tem a ver mordomia com dízimo? Calma. A expressão mordomia, que vem de mordomo, que é aquele que administra, que é aquele que cuida, aquele que zela, aquele que na ausência do seu senhor, ele chefia também, é como se quase o dono fosse, cabe a ele toda a responsabilidade com toda a propriedade, inclusive essa pauta que iremos apresentar também dentro da lição. Mas é preciso a gente focar uma coisa importante que o autor vai colocar aqui, tá? Existe o lado positivo e existe o lado negativo, e a gente vai falar sobre isso com toda a propriedade. Na sua verdade prática, mais uma vez, ele coloca aqui a contribuição financeira, tá? Como
algo que deve ser visto como um privilégio, tá? Então é só dar uma olhada com muita calma, contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, tá? E ele ainda diz que é a expressão da gratidão. E de fato, quando a gente observa dentro do contexto Bíblia, né, o povo levando seus molhos, apresentando ao Senhor aquilo que havia produzido, aquilo que havia alcançado, aquilo que o Senhor havia abençoado de forma poderosa, eles, quando vêm à presença do Senhor, vêm literalmente trazendo a primícia e agradecendo ao Senhor, ou o dízimo daquilo que tinham, que é a 10ª parte do que haviam ganho, e eles vinham agradecer ao Senhor pela graça, pela misericórdia, pelo favor, como disse, de Deus, abençoando a vida deles de forma poderosa. Então isso aqui é muito importante a gente observar. Porque quando a gente fala sobre essa questão de contribuir financeiramente, entra-se muito pensamento maldoso e realmente a gente vê, né, que existe muitos aproveitadores. Mas isso aqui também é assunto da lição e a gente vai ainda falar sobre isso. A leitura diária está muito bonita, mas como eu disse, eu não vou me utilizar dos argumentos da mesma, ou mesmo da leitura bíblica em classe, nem do plano de aula eu quero entrar. Quero ir direto para a nossa lição, tá? Já chegando aqui dentro da nossa introdução com toda a propriedade. E logo de início a gente já encontra aqui o autor dizendo, né, com toda a evidência, que a doutrina da mordomia cristã, olha só, vai ser abordada aqui com muita propriedade. Ele diz que há muitos equívocos, incompreensões e distorções até em relação a essa doutrina. E, de fato, né, existe realmente muitos equívocos. Não são poucos, não são muitos, né? Distorções? Sim, de fato. Incompreensões? Também, com certeza. Talvez essas 3 alusivas aqui, né, citadas por ele, com certeza tenha sido motivo e tenha dado razões a muitos, né, olhar para esse lado da contribuição com uma certa distância, né, um certo ar de desprezo até. Porque a gente sabe que muitos, né, isso é em todos os lugares, né, isso é em todos os lugares. Existem aqueles que se aproveitam, né, da caridade, da boa ação e da boa intenção das pessoas até para usufruírem, né, de seus bens e, é claro, se aproveitarem com toda a propriedade. Então isso aqui é muito importante. Tá bom? Ele diz distorções em torno dessa doutrina, como já disse, né? De uma certa forma, ele continua dizendo, isso tem feito com que a doutrina da mordomia cristã, tá, tenha sido maliciosamente rejeitada e combatida por parte de muitos, tá? Que veem realmente maldade nisso, né? Então, aqueles que maliciosamente se aproveitam, eles tentam combater até mesmo a verdade sagrada para continuarem obtendo os seus ganhos de forma ilícita. Ah, pastor, que é isso? Calma, isso aqui já não tem nada a ver com a verdadeira mordomia cristã. Como eu disse, a palavra mordomia deriva de mordomo, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que se responsabiliza, né, por todos os bens do seu Senhor. E quando o seu Senhor não está presente, ele faz com maestria o seu trabalho, ok? Sem deixar furo, sem deixar qualquer resquício, tá, de infâmia dentro da sua própria conduta ou que venha ferir o seu caráter. É assim que o cristão deve ser em relação às coisas deixadas por Deus sobre nossa responsabilidade. Como assim, pastor? Isso aqui me faz lembrar, eu disse para vocês
né? A gente vai entrando na lição, e isso aqui já é a lição. Isso aqui me faz lembrar a parábola dos talentos, né? Quem é que não conhece a parábola dos talentos? Pois é uma parábola linda, né? O senhor de 3 servos, em uma viagem, deixa a sua fazenda sobre os cuidados desses 3 elementos. E para que eles pudessem dar continuidade ao trabalho, a um ele dá 5, a outro ele dá 2 e a outro ele dá 1 talento. Bom, esses elementos aqui se responsabilizariam, tem que falar devagar, né? Por manter a fazenda em ordem, e trabalhando, e continuando do mesmo jeito. Pois bem, o que recebera 5 trabalhou, e, é claro, granjeou outros 5, apresentando 10. O que recebera 2 fez a mesma coisa, mas o que recebera 1, né, ele, julgando mal o seu senhor, o que ele fez? Ele enterrou o talento. E quando aquele dono da fazenda volta e pede conta, o primeiro apresenta 10, o segundo 4 e o último apresenta o quê? Apresenta o mesmo talento. E, é claro, o senhor pergunta para ele por que ele não, pelo menos não botou no banco para render algum juro, né? E aí ele vai declarar que aquele senhor, ele semeava onde não tinha, cegava onde não tinha, enfim, julgou mal. E por ter julgado mal, ele foi condenado por sua ação com toda a propriedade. Perdeu o único talento que tinha, porque quem ganhou 10 acabou ficando com 11, né? Pois é. E isso aqui é muito importante, me traz para dentro dessa realidade da responsabilidade. Eu posso conjecturar, né, não gosto muito dessa palavra, mas acabei de citar, que tanto o que recebera 5 quanto o que recebera 2, com toda a propriedade, eles não se preocuparam em saber o que o seu senhor é, eles se preocuparam em manter literalmente diante do seu senhor o caráter ilibado de trabalhadores honestos que estavam ali para fazer a vontade do seu Senhor. Isso aqui é uma lição para nós, ok? Nós sabemos que Deus, ele é um Deus de justiça, sabemos que Deus é um Deus de amor, sabemos que Deus é um Deus que é fogo e é fogo consumidor, sabemos que Deus é imutável, sabemos que Deus é soberano, sabemos que Deus é tudo e pode tudo e faz tudo o que Ele quiser, a hora que quiser, quando quiser. Ele é Deus. Ele não tem que dar satisfação para ninguém. Porém, o mesmo Deus que é tudo isso, que é amor, com certeza Ele vai abençoar aqueles que fazem a sua vontade com afinco, dedicação e com um coração honesto. Diferente do que receberá um que sai julgando, né? Pois é, sai falando mal, sai criticando. Não, ele é mau, ele é mau. Esse daqui me faz lembrar aqueles que deixaram de crer e que se afastaram do Senhor, menosprezaram aquilo que Deus havia disponibilizado ou que Deus tem disponibilizado para uso de fato, e eles não querem. Tá? Mas infelizmente, como disse, isso aqui me faz lembrar em relação ao mordomo essa grande responsabilidade dentro da parábola dos talentos. Mas, continuando aqui, então ele diz o seguinte: em primeiro lugar, deve-se observar que mordomia, tá? Aqui tem o sentido de administrar, já disse isso, tá? Administrar bem o que Deus nos deu. Já falei, né? Com toda a propriedade. Administrar bem o que Deus nos deu. Ou seja, cuidar. Olha para a parábola dos talentos, os 2 elementos, né? Cuidaram bem do que receberam, aplicaram bem o que receberam, usaram de forma boa e agradável o que receberam. Mas e o outro? O outro fez pouco caso. Pois é. Então isso aqui é lindo demais, tá bom? Administrar bem o que Deus nos deu. Veja bem, ele diz o seguinte: e não os privilégios vividos indevidamente por alguém. Bom, essa parte aqui já puxa. Por quê? Porque é aqui que muita gente confunde, né? Pois é, confunde a posição, né, para usufruir de privilégios que ele não tem direito.
mas ele acha que tem por causa da posição que galga. Veja bem, não estou dizendo que o líder não deve ser honrado, não deve ser respeitado, não é isso. Mas o mesmo líder tem que ter hombridade de reconhecer que acima dele tem um Deus. E que da mesma forma que existem a massa presente que deve obediência a você, você deve obediência a Deus. E é claro, o seu papel é levá-los a obedecer a Deus e não somente a você. Ok? É importante que eles te obedeçam, mas é importante que você ensine que eles devem obedecer a Deus em primeiro lugar. Porque, na verdade, Deus te alocou aí para isso, para fazer com que o povo fosse abençoado, para levar o povo, literalmente, a viver o favor e a graça de Deus com toda a propriedade. É para isso que somos líderes. É para isso que o Senhor tem nos colocado tão grande responsabilidade. Ok? Pois é. Então, vamos lá. Muitos pensam que por eu ser ou por eu estar gozando dessa posição, eu tenho todos os privilégios e é tudo meu. Bom, ele coloca aqui, administrar bem o que Deus nos deu. E não ter os privilégios vividos indevidamente. Tá? Visando, diz o autor, corrigir alguns ensinos equivocados, diz ele aqui, visando, ou seja, tendo a visão, tá, para corrigir alguns ensinos equivocados em torno desse assunto que sutilmente, sorrateiramente, disfarçadamente tem se infiltrado no meio cristão. Pois é. Ah, pastor, tem sim, o tópico tu vai ver, tá magnânimo, tu vai ver. Pois é. Então, infelizmente, isso tem se infiltrado com toda a propriedade no meio cristão. Diz ele aqui, faremos uma exposição, vamos expor, vamos mostrar isso aqui. Meu Deus do céu, faremos uma, olha só, exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre a mordomia cristã. Faremos uma exposição, mostraremos, e eu corroboro com ele, porque essa é a visão bíblica, é os ensinamentos da Bíblia. Tá? Desde quando Moisés instituiu a lei, e dentro da mesma o dízimo era uma pauta importantíssima, as ofertas também o eram, pois é, no Novo Testamento Jesus não vai ver isso aqui de forma diferenciada, pelo contrário. Tá? Então, veremos, tá, essa exposição, como diz o autor, e eu concordo com ele, segundo a visão bíblica, tá? Uma visão, mostraremos literalmente como é a mordomia cristã. Pois é. E detalhe, a gente olha para essa questão da mordomia cristã, é muito lindo. Tem muita coisa boa aqui dentro que a gente pode aplicar, não somente sobre falar sobre dízimo, falar sobre comportamento, mas muitas coisas boas. Continuando, por outro lado, veremos também como muitos maldosamente transformaram esse ensino numa prática de... Meu Deus do céu, olha só. Eu estou na introdução, né? Então é o que a gente vai ver aqui dentro da lição, como muitos maldosamente, né, transformaram essa questão da mordomia, né, da questão da administração, da responsabilidade que cunham sobre si, para ser utilizado do poder da barganha. Ah, pastor, tem sim, traga tudo que você tem, dê tudo que você tem, que Deus vai te abençoar. Não é assim não. E bem que isso aqui não é tão novo assim não, né? Porque nós temos aí, na época de Lutero, por exemplo, né? Tem gente que aproveita para querer bater, mas vamos lá, isso é história, gente.
Na época de Lutero, enquanto Lutero estava lutando para que a igreja voltasse a um foco cristão, cristocêntrico, pautado numa doutrina centrada verdadeiramente no Cristo e não nas invenções que estavam entrando dentro da igreja, da contaminação que principalmente a igreja de Roma estava vivenciando. Que coisa assustadora. Lutero lutando para manter ali um cristianismo autêntico, trazer uma visão centrada, né? E vendo que, a liderança vendo que ele estava alcançando corações de pessoas importantes e, é claro, tirando, né, aquele povo que estava sendo enganado, né, pelos falsos ensinos e trazendo-os para dentro de uma verdade centrada, visando a Bíblia e visando o Cristo com toda a propriedade. O que eles fazem? Eles começam a levantar outros líderes. Dentre eles tem um tal de John Tetzel, né? Esse cara era pavoroso em suas ministrações, né? Pavoroso, pavoroso. O cara era terrível, literalmente, né? Faz-me lembrar uma parte de suas pregações, onde ele dizia que uma simples moeda, quando você depositava lá no gasofilácio, o tilintar dela, né, no chão, já libertava um parente seu que estava lá no inferno. Olha que coisa. E através da contribuição você garantiria o seu lugarzinho no céu. Veja bem, isso aqui é antigo, mas hoje muda-se o sermão, muda-se o jeito de pronunciar. Claro que o cara não vai dizer assim, ó, traga a sua oferta de tudo que você tem, que lá no céu você vai estar garantido. Mas olha só, venha, traga tudo que você tem, ofereça o que você tem, enfim, que você vai ser abençoado assustadoramente. E se Deus não quiser abençoar? Eu vejo pessoas contribuírem, continuar na prova, continuar no vento. E aí? Porque você tem que entender uma coisa. Você não tem que se sentir forçado pelas pessoas. Você tem que se sentir aqui dentro. Na verdade, você tem que sentir aqui dentro. É uma coisa que você tem que sentir. Não, calma aí, é meu. Eu tenho que dar, eu tenho que fazer. Quando o povo ia agradecer, não era porque Moisés estava obrigando, não. É porque eles sentiam de agradecer, a necessidade de agradecer. Quando eles levavam dízimos e oferta, é porque eles sentiam a necessidade de agradecer. E eles sabiam que tudo que levavam, tá, também ia ser utilizado pelos levitas. E os levitas, por sua vez, ao receberem tudo aquilo, já que Deus não deixou eles trabalharem, não deixou eles terem posse de nada, eles iriam cuidar somente, né, da vontade do Senhor em relação ao povo. Então, automaticamente, quando recebiam aquela contribuição, automaticamente eles também tinham o direito de dizimar daquilo que recebiam. Pois é dízimo do dízimo. Ah, pastor, é Bíblia. Eu sei que tem gente que é contra, mas é Bíblia. Fazer o quê? Ah, mas no Novo Testamento não precisa, mas Jesus falou do dízimo. E aí? O que é o dízimo? É a 10ª parte. Ok? Pois é. Eu não vou nem entrar nesse pormenor de discussões sobre isso. E, na verdade, isso aqui é uma pauta que o autor está trazendo para a gente vai ter que falar sobre isso, né? E acaba se tornando importante. Então, para a gente fechar aqui, então, a introdução, olha só, barganha. Entretanto, também, mencionaremos que os que se posicionam contra a prática do dízimo, aqui, né, já até falei sobre isso, usam esses estereotipos como justificativa para a sua infidelidade. Vamos lá. Finalmente, mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas está longe, né, de ser um fardo, tá? Mas, como a gente viu na verdade prática, é uma expressão de gratidão, meu Deus do céu, por parte do cristão que se sente agraciado, favorecido por Deus. E aí? Você se sente agradecido por Deus pelo trabalho que tem, pelo salário que recebe, pelos bens que Deus te concede? Se sente? Então não custa nada você ajudar a pagar uma luz, uma água, ter um banco confortável para você, uma cadeira para você sentar. Não custa nada. Não custa. Pelo contrário.
Na lição passada a gente falou sobre essa questão, né, dos desigrejados, né, elementos que são contra, né, as igrejas, porque as igrejas, na visão deles, tá, passou a ser um estereotipo do cristianismo desenvolvido por Constantino. Daí por diante, as megas construções, né, as catedrais que surgiram, foram tudo vontade do homem, não tinha nada a ver com o cristianismo. E aí esses elementos ignoram, né, a construção do templo e até ignoram que Deus mandou fazer um tabernáculo que, como disse, vai dar a essência e pauta literalmente para a construção do templo salomônico. Pois é. Esses elementos aqui, com certeza, tá, desigrejados, tá, são descompromissados com essa verdade aqui e pode ser incluídos aqui também. Eles são contra tudo, contra tudo. Se é contra a construção, se é contra a igreja, é contra dízimo, é contra a oferta, é contra a ajuda. Né? Pois é. Nós temos até mesmo dentro de nosso meio, né, alguns ditos cristãos que os costumes eu vou te falar, né? Misericórdia. Uma vez eu fui numa igreja que você sentava e ficava lá e quem sentisse no coração ia lá na frente, falava, cantava um hino ou até mesmo pregava. Bom, não é assim que funciona, porque na cabeça dessas pessoas eles entendiam que ali quem dirige é o Espírito Santo, mas não tinha ninguém lá na frente. Quem dentro da reunião sentisse de ir lá, amém, ia lá e fazia o que tinha que fazer. Não, que isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, são crendices, são invencionices, e isso aqui acaba entrando também dentro da igreja. Mas vamos lá, deixa eu sair da introdução, que eu acabei puxando um outro assunto para cá, porque nos fez lembrar sobre isso, dos descompromissados. O autor colocou aqui na introdução. São pessoas que se aproveitam, né? Bom, o primeiro tópico da lição, conhecendo o evangelho da barganha. Pois é, lembra que a gente falou aqui na introdução? Barganha. No ponto 1, dízimo e oferta como moeda de troca. Bom, já essa apresentação aqui já diz tudo. Dízimo e oferta como, olha só. Lembrando que dízimo é a 10ª daquilo que você produz, daquilo que você cria, daquilo que você ganha. Quando eu falo produz, cria, é porque os israelitas eram cultivadores, cuidavam de gados e ovelhas, né? Trabalhavam com dinheiro, também. Troca moeda, sim, também, claro. Mas enfim, a maior produtividade deles era isso. E eles traziam disso os dízimos e oferta, porque eles ganhavam aquilo ali. Ok? Pastor, então eu necessariamente eu tenho que dar dízimo somente de dinheiro? Ué, se você hoje trabalha e ganha um salário, você vai dar dízimo de quê? Do que você ganha. Ah, mas eu não trabalho. Então você dá dízimo do seu tempo, porque ir ao culto e assistir 2 horas, o dia tem 24 horas, né? É praticamente já um dízimo do seu dia que você está dando para Deus. Então, querido, não custa nada você dar a 10ª parte de tudo que você tem para Deus. Porque Deus já está te dando automaticamente 90% de tudo. Mas existe aqueles que são olho grande que querem 100% de tudo, né? Pois é. Ou seja, primeiro o meu prazer, depois o meu prazer, se sobrar tempo, o meu prazer de novo. E o resto que se dane. Não é bem assim, né? Se Deus nos deu o fôlego de vida para a gente trabalhar, não custa nada a gente também ser grato a Deus, né? Não custa nada a gente ser agradecido por tudo que o Senhor nos tem feito. Pois é, o salmista Davi é muito expressivo, né? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que coisa, né? É você olhar para você, saber que você é um ser que respira, que caminha, né? Que está aí perfeitinho. E ainda é ingrato. Pois é. Isso me lembra de uma película famosa, Ben-Hur, né? Onde ele se encontra com os cristãos, o antigo, não o novo não, ele se encontra com os cristãos e assistindo ali um culto,
ele vê uma pessoa que tem uma debilidade no corpo, mas que era feliz por ser serva de Jesus. E aquilo mexeu com a cabeça dele. Como é que pode? Você não anda, você está paralítica e você mesmo assim demonstra gratidão e felicidade. Entendeu? E é claro, ela passa para ele uma mensagem assustadora sobre Jesus. E é isso, às vezes, que faz a diferença. Você vê pessoas perfeitas, boas, ótimas, que são ingratas. E você vê pessoas que têm debilidades, têm dificuldades, mas que são verdadeiras, adoradoras, fiéis em tudo. Ah, pelo amor de Deus. Vamos lá. Dízimo e oferta como moeda de troca. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã, diz ele aqui, tem sido desvirtuado e distorcido. O ensino, gente, mordomia cristã. Mordomia. Eu já disse para você, né? A palavra mordomo qualifica alguém responsável, alguém que administra, alguém que cuida. Alguém que zela com prazer daquilo que não é seu, é do seu Senhor. Meu Deus, veja bem, é aqui que muita gente distorce a coisa e querem ser ovacionados quase como se fosse ele, meu Deus. Veja bem, reconhecer a autoridade é uma coisa, respeitar e honrar a autoridade é uma coisa. Tá? Honrar a autoridade é uma coisa. Agora, eu como autoridade querer ser ovacionado, exigir, aí não. Porque Jesus ele é clássico, né? Quando ele se apresenta dentro do Evangelho de Marcos, a sua declaração é magnânima, né? É surreal. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ah, meu Deus do céu. E sabe o que a gente vê hoje? É que muitos estão começando a achar que foram colocados ali para serem servidos. Na obra do Senhor, quanto mais você cresce, mais servo você se torna. Porque na visão, onde a gente vai galgando o degrau e subindo, na visão de Deus a gente está cada vez mais descendo. Porque quanto mais você sobe, mais servo você se torna. Pois é, não tem jeito. Mais você vai ter que dar e oferecer ao povo. É seu tempo, é sua vida, é sua oração, é sua respiração. Pois é, quanto mais se cresce, mais se desce na presença de Deus. Ah, isso é extraordinário, meu Deus do céu. Bom, então, muitos têm distorcido e desvirtuado essa doutrina linda, que é cuidar, administrar, literalmente. Tá? Aí ele continua dizendo o que é uma doutrina genuína bíblica. Tem se transformado, meu Deus, numa prática de barganha, numa moeda de troca. Você faz por mim que eu faço por você. Meu Deus do céu. É verdade, gente. Aí diz aqui, olha, técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar os incautos. E, olha só, técnicas de arrecadação. Isso aqui é terrível. Isso aqui é terrível. Uma vez eu fui numa igreja, há muito tempo eu não ia, né? E eu entrei dentro da igreja, dava uma saudade de entrar lá, porque eu gostava do trabalho deles. Não vou citar o nome por uma questão de ética. Tá? E quando eu entrei lá, toda hora entrava um, né? E o primeiro segurança falou só, tem aqui o envelope, né? Você vai dar aqui o que você tem aí, né? O seu envelope da misericórdia, beleza. Tá? E dá para a gente orar por você, né? Mas você vem aqui e passou o primeiro envelope.
Aí ele fez a oração dele, saiu, veio outro. Agora eu estou aqui com o envelope da graça. Não, você vai dar o envelope. Graça eu estou usando termos técnicos, né? Mas vamos lá. É o envelope da graça aqui e tal, tá, beleza. A gente vai orar por você. Saiu, veio outro. Aqui está o envelope, né, do favor imerecido. Gente, eu fiquei umas 2 horas só ouvindo o envelope entrando e saindo, envelope saindo, e esperando a oração que nunca vinha. Até que o último veio e falou, olha, esse dinheiro que você está no seu bolso, tudo que você tem aí no seu bolso, tá, é para você dar aqui para Deus. Ah, pelo amor de Deus, aquilo ali foi a gota d'água. Eu levantei e falei, eu estou esperando a oração já quase 2 horas, estou vendo só envelope, pedido, cansei e fui embora. Infelizmente, olha só, você dá o dinheiro que você tem, que Deus vai te dar o dobro. Não é moeda de troca, não é barganha isso aqui. Evangelho não é isso. Evangelho não é isso. Dízimo tem que partir do coração, oferta tem que partir do coração, ok? Quem deve se sentir obrigado a fazer isso é você. Eu não posso te obrigar a fazer, mas você que tem que se sentir obrigado a dar, você que tem que se sentir obrigado a ofertar. Ah, que isso, não sou eu que tenho que te obrigar a fazer isso não. Infelizmente, as coisas estão todas erradas. Porque a oferta é voluntária, dízimo é voluntário. Você tem que se sentir agradecido a Deus por Deus ter abençoado a sua vida. Agora, se você não quer dar, eu não posso te obrigar a dar. Tá bom? Mas vamos lá. Isso aqui essa aula é TI, eu estou falando. É mordomia. E o autor trouxe dízimo para cá e ele veio, ele está me dando pauta para isso. Vamos lá. Olha o que ele diz aqui. Técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar os incautos e mais pobres. Vale tudo. Vale até te fazer passar vergonha, mas vale tudo. Vale até te humilhar. Vale até te chamar de ladrão. Vale até te chamar de usurpador. Vale tudo quando se trata de dinheiro. E o que é pior, tudo é em nome de Deus e da fé. Calma, isso aqui não é novo, a gente está vendo. Mas, como eu já disse aqui, Tetzel foi uma pessoa formidável nessa pregação. Tetzel pregou com vontade, sem medo de errar. O tilintar da moeda no fundo do gasofilácio. Tua alma já foi liberta, livre do purgatório. Meu Deus do céu. De tudo que você tem que Deus vai te dar em troca. Não estou dizendo que você não é obrigado, que você não tenha que dar. Veja bem, você dá se você quiser. Mas como eu já disse, digo e repito, tem que partir de você. Quando a mulher chegou lá e depositou as moedinhas que tinha, eu só tenho isso aqui. Mas ela abriu o coração para chegar e falar, eu só tenho isso aqui, Senhor. Não tem mais nada, tudo que eu posso te dar. Meu Deus do céu. Tudo que eu posso te dar. Jesus. É bonito. Agora você chega lá, porque eu posso dar. É como um elemento que chegou, abriu lá aquela pacotada de dinheiro, parecia até um baralho aberto na mão, né? O que é isso? É o meu dízimo. É bonito. Tá dando dízimo. Mas precisa disso? Não, querido, não precisa disso. Precisa. Para todo mundo ver que ele estava lá. O que uma mão faz, a outra não precisa saber nem ver. Coisa sua, Deus. Não. Esses elementos são os benquistos, vistos e aprovados, né? Senta aqui, vamos tomar café, você agora é meu preferido. Vale tudo, tá aqui. Não foi eu que coloquei. Aqui. Pois é.
Ai, meu Deus. Deixa eu continuar aqui, por favor. A promessa sempre é a mesma. A promessa sempre é a mesma. De tudo que você tem para receber em troca muito mais do que aquilo que você ofertou, que você liberou, que você deu. Ah, meu Deus do céu. Para fechar a pauta, ele diz assim: nesse jogo de troca vale até mesmo colocar Deus contra a parede. Alegam que se Deus não te der o que alguém negociou com ele, então deixa de ser Deus. Ah, que coisa horrorosa. Se Deus não te der, ele não é Deus. Deus vai te dar. Ele dá se ele quiser. Ah, hein? Papagaiada. Dá murro na parede, chuta a parede, quebra a parede, traga tudo que você tem, Deus vai te dar em dobro, se ele não te der, ele não é Deus. Ah, sai fora, pelo amor de Deus. São essas coisinhas idiotas que maculam a essência. Pois é, mas existe, fazer o quê? Fechando, ele diz: é a velha técnica da famigerada teologia da prosperidade. Pois é, famigerada, gostei. Pois é, teologia da prosperidade. De tudo que você tem, que Deus vai te dar em dobro, vai te dar em troca. Pois é. E se ele não te der, ele vai deixar de ser Deus? Pois é. Ele continua sendo Deus. Vamos lá, número 2. Dízimo e ofertas como prática legalistas. Vamos lá. Aí ele coloca aqui pra gente: outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. Olha só. O que isso quer dizer? Ele continua dizendo: isso quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório. Meritório, meritocracia. De tudo que você tem, que ele vai te dar em dobro. Tudo que você dá vai fazer você merecer o dobro. A meritocracia. Pelo amor de Deus, gente. Que legalismo idiota é esse, né? Que pregação é essa? Que evangelho é esse? Não está escrito na Bíblia. De tudo que você tem. Não está escrito que quando você dá, você tem o direito de receber o dobro. Não está escrito isso. Está escrito sim. Está escrito sim. Você trabalhar, você fazer a vontade de Deus, você se entregar para Deus, e as demais coisas vos serão acrescentada, de acordo com o que Deus vê, o que você precisa, o que você necessita, até porque ele já sabe de antemão o que você precisa. Agora, não é meritocracia. Não, eu não mereço. Ele me dá por misericórdia. Agora, que eu tenho a obrigação, eu, aqui dentro, me sinto na obrigação de agradecer ofertando ou agradecer dizimando, é meu. É meu. Porque se ele me deu condições de trabalhar, de ter, então não custa nada eu ser grato. E isso até é uma atitude de louvor, né? Meu Deus do céu. Meu Deus. Isso quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório. Essas práticas tornam-se fatores fundamentais, diz o autor. Olha só. Tornam-se fundamentais. Pelo amor de Deus, não acredito. Segundo a lei da meritocracia, né, e esse conceito legalista apresentado, quando você faz isso, ele diz aqui, são fundamentais para a salvação. São fundamentais para a salvação. Aí ele diz aqui, quando elas são consideradas meritórias, a salvação deixa de ser algo pela graça para se tornar algo feito pelas obras. Veja bem,
partir do momento, diz ele aqui com toda a propriedade, que eu vejo que a moeda de troca, a barganha me faz chegar e dar, e eu vou receber em troca algo meritório, né? Meritocracia. Ou seja, quando eu olho por essa visão, quando eu olho por esse prisma, eu privo o favor da salvação oferecida por Jesus e começo a olhar somente para uma salvação proveniente por meio das obras. Engraçado, né? Você não é salvo por causa das obras. Você é salvo por causa da graça. Favor imerecido. Ué, pastor, se eu sou salvo pela graça e não tem nada a ver com as obras, então não sou obrigado a fazer obra. Não, quem disse que não? Quem disse que não? As obras é uma obrigação sua. Você tem que fazer. Você não é salvo por causa delas. Você é salvo por favor e misericórdia de Deus para fazer justamente isso. Levar o povo a conhecer, a saber, ou seja, fazer a obra, trabalhar. Você foi salvo para isso. Agora, não é o teu trabalho que salva, porque muita gente está trabalhando, muita gente está metendo a mão, muita gente está fazendo e não vai entrar no céu, querido. Moisés estava trabalhando o tempo todo, mas por causa de um lapso foi proibido de entrar na terra prometida. Então, infelizmente, muita gente está metendo a mão, está fazendo, mas eu não sei a intenção do coração. Então, naquele dia muitos dirão: Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, eu curei, eu profetizei, eu fiz sinais e maravilhas. O povo, pois é, eu fiz tudo isso. Aí o que Jesus vai dizer? Aparta-te de mim que eu não te conheço. Mas Senhor, vocês fizeram para quê? Para mim ou para vocês? Pega a lição. Não é nem a visão, pega a lição mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Bom, fechando aqui então, quando elas são consideradas meritórias, a salvação deixa de ser pela graça para se tornar pelas obras. Evidentemente, diz o autor, que essa é uma distorção da verdadeira mordomia cristã. Mais uma vez, essa é uma verdadeira distorção, assustadora, sem sombra de dúvida. Tá? E ele continua: somos aceitos diante de Deus, olha só, somos aceitos diante de Deus por causa do sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Meu Deus do céu, que é isso? Em outras palavras, diz ele, a salvação não é pelas obras, mas pela graça, favor imerecido. A salvação, o livramento, a libertação, a cura. Não foi porque eu era bonzinho e eu merecia, foi por graça, favor imerecido, como eu costumo dizer. Ah, meu Deus do céu, graça é favor imerecido. Deus olha, você não merece. Tá? E graça para mim passa a ser gratidão, porque eu olho para ele e digo: obrigado, eu não merecia, mas o Senhor me deu. Pegou? Pega a lição. Vamos lá, tópico de número 2. A doutrina bíblica do dízimo sob ataque. Ponto 1. O dízimo era uma prática da lei. Bom, eu não preciso ser muito profundo aqui dentro dessa realidade, porque é só você ler a Bíblia. Você vai ver que o dízimo ele vai ganhar uma pauta importantíssima dentro da lei. Ok? Dentro da lei. E muitos privam, né? E apenas a lei é que vai colocar em evidência o dízimo como algo assustador, mas não. Antes da lei ser instituída, nós temos um homem chamado Abrão, pois é, o velho Abrão, tá? Após combater 5 reis, ele se depara com o rei de Salém. E quando se depara com o rei de Salém, que é Melquisedeque, escrito está, está aqui, ó. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, 20. E Abrão deu-lhe o dízimo
de tudo. O que é isso? Como assim Abraão deu o dízimo? Veja bem, Abraão tinha acabado de desbaratar 5 reis. Logo, 5 reinos estavam subjugados, se ele quisesse, a ele com toda a propriedade. Ok? Pois é. Então, quando ele dá dízimo de tudo, ele está dando liberdade ao próprio rei de Salém, né, a utilizar também do despojo do que ele havia dominado. Mas, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas isso é uma realidade, para eu entender esse tudo que Abraão está dando como dízimo de tudo. Pois é. Ok? Isso aqui é extraordinário. Mas é só para você entender que o dízimo, tá, não está preso apenas à prática da lei. Não. Ele foi muito antes da lei. Na verdade, ele entrou na lei e a lei passa a legalizá-lo, né, a autenticá-lo e a colocá-lo como uma visão que deveria ser praticada pelas 12 tribos, uma vez que as mesmas receberam de Deus as leis, né? Ou a famosa lei mosaica, com toda a propriedade. Como já disse, digo e repito, todas as 12 tribos, a saber, 11 delas, trabalhavam e de tudo que produziam, traziam as ofertas, as primícias, os dízimos, e depositava todos aos cuidados da tribo de Levi, que era responsável pelo tabernáculo, era responsável pelas coisas sagradas, era responsável por manter a espiritualidade do povo. Então, tudo era depositado a eles. E daquilo que era depositado para eles, 90% era para uso deles. E 10% deles deveria também, com toda a propriedade, ser utilizado como dízimo. Ok? Então, dali, eles poderiam usufruir daquilo que era dado para, na verdade, mantê-los. Tá? Era o 10% de cada uma das tribos, de cada família, com toda a evidência. Então, diga-se de passagem, eles eram, de fato, mega abençoados. Né? Pois bem, isso aí já é uma coisa, né, maravilhosa para a gente entender. Por quê? Porque o primeiro ponto aqui vai dizer que o dízimo era uma prática da lei, mas uma prática da lei que antes da própria ser instituída já foi realizada por Abraão. Está escrito aqui, Abraão deu o dízimo de tudo que tinha, centenas de anos antes da lei. Centenas de anos antes da lei, meu Deus. Portanto, a desculpa de que não se devolve o dízimo porque essa é uma prática limitada à lei de Moisés não se sustenta. Ok? Vamos lá. Na verdade, há uma justificativa muito mais plausível para quem se exime ou se nega a devolver seu dízimo. O amor ao dinheiro. Pois é. Geralmente as pessoas que criam obstáculo ou desculpas para entregar seus dízimos, quando esse é um ensinamento oficial, veja bem, quando esse é um ensinamento oficial, tá? Diz ele aqui, de sua igreja. Assim, agem por conta de terem sido mais discipuladas, ou porque são extremamente apegadas aos bens materiais. Em outras palavras, avareza, para ser mais exato. Né? Geralmente a avareza faz isso. Né? Eu não posso chamar todo mundo de avarento. O amor ao dinheiro não está dando por causa disso. Existem pessoas avarentas. Né? Mas eu preciso também ser, como é que eu diria? Eu preciso ser uma pessoa que também tem que entender. Eu não sei o que está acontecendo com a pessoa porque ela não está dizimando. Eu costumo dizer que se uma pessoa não dizima, eu costumo dizer, vai lá, conversa, procura saber por que ela não está dizimando. Pois é, isso aqui me faz lembrar do comentarista no seu livro de apoio, quando ele fala sobre algumas pessoas. A primeira pessoa que ele apresenta como testemunho de sua pauta é a irmã Maria Antonieta. A declaração dele aqui é linda, porque ele vai dizer no seu testemunho que quando ele foi ser pastor,
e conheceu a irmã Maria Antonieta, ele descobriu que ela morava num casebre no morro, na comunidade. E ele foi até a casa dela para saber, né? E quando chega lá, ele percebe, olha, vê que a casa dela era uma casa pobríssima, né? Pauperra, ele usa até um termo técnico, né? Paupérrimo, né? Pobre, literalmente. Uma coisa assustadora, né? Pobre, pronto. Pobre de maré, desci, pois é. E as telhas, né? Artesanais, todas quebradas, cheias de buraco. Ele perguntou, irmã Maria, quando chove? Ela disse, quando chove a gente fica de um lado para o outro, fugindo das goteiras. Aquilo mexeu com ele. O que ele fez? Ele disse para a irmã Maria, olha, a gente vai construir uma casa para a senhora. E não só disse, como também viu a necessidade de ser o mais rápido possível antes que viesse chuva. E ele diz que em 15 dias levantou uma casa para a irmã Maria. 15 dias. O que ele usou, pastor? Ele disse que usou os dízimos para construir a casa da irmã Maria. Tem um outro testemunho também que ele fala de uma pessoa mega endividada que não conseguia dar o dízimo. E ele foi lá procurar saber e disse, olha, nós vamos pagar as tuas dívidas. Não, você tem que dar. Está sabendo o que está acontecendo? Você botar a corda no pescoço é muito fácil. Vai lá procurar saber, chama para conversar, senta. Você não sabe o que está acontecendo. É incrível. Quando eu fui alocado a ir a uma igreja, uma congregação nossa, que estava sem pastor no início, eu conversei isso com o povo. Eu falei sobre isso. E quando eu fui colocado numa outra congregação, eu também falei sobre isso. E eu procurando saber, porque, meu irmão, dívidas todo mundo tem. E porque as pessoas não estão dizimando, não é questão que ela não queira dizimar. Às vezes ela tem dificuldade de dizimar. E você precisa saber por quê. Por que você não vai lá e pergunta, você está com dívida, doutor? Olha só, eu vou te ajudar a pagar, pode ser? Duvido. Só esse pastor aqui mesmo que fez isso. Tá? Eu duvido. Tá? Eu, José Francisco, eu sempre pensei dessa forma. Tá com problema, meu irmão? O que eu puder fazer, eu vou fazer. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu tenho pessoas que chegou pedindo ajuda, toma, vai lá. Que isso, cara? Não, tem que falar isso. Vai, resolve o teu problema. Depois você vem aqui e paga da melhor maneira possível. Custa a gente fazer isso? Ah, pelo amor de Deus, o dízimo não é meu, a oferta não é minha, é para a casa de Deus. Mas infelizmente essa moeda de troca, essa barganha, tem colocado o dízimo dentro da cabeça desse mordomo, desse administrador, como se ele fosse o dono. Falei. Vamos lá. Eu não pedi para dar essa aula. Eu preciso ser centrado. Tá? Eu não posso ser aqui um tirano, obrigando você a fazer o que você não pode fazer. Ok? Então vamos lá. Acho que não preciso nem falar mais nada aqui. O amor ao dinheiro é avareza. Pessoas ligadas aos bens materiais, apegadas aos bens materiais. Pelo amor de Deus, Jesus, me ajuda. Que isso? Você tem que saber administrar. Não sabe administrar, você quer administrar os outros? Mas porque você tem que saber, você não sabe, foi querer fazer os outros. Porque eu estou... meu irmão, deixa eu ficar quieto. Vamos lá. 2. Dízimo como contribuição e não imposto. Aí. Vamos lá. Há também aqueles que dizem que não devolvem seus dízimos. Aqueles que dizem que não devolvem seus dízimos hoje porque consideram essa uma prática imposta de acordo com aqueles que ensinam e pensam. Olha só. Realmente, gente, vamos ser sinceros, né? Eu não estou dizendo aqui que
Isso não acontece. Mas existe realmente a imposição. Só que aqui ele está dizendo o seguinte, que muitos não contribuem porque acham e pensam que isso é uma condição imposta por aquele que está liderando. Não, não é. Você tem que entender que isso aqui é uma pauta bíblica, está no livro de Malaquias, né? Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento. Trazei todos os dízimos. E o interessante é que quando o profeta fala sobre isso, Deus deixa claro que quando você traz o dízimo à casa do Senhor, para que não haja falta de nada, o mesmo Deus se prontifica a dizer que vai abrir as portas com portas do céu e abençoar poderosamente aqueles que mantêm a sua casa funcionando e, é claro, pronta a ajudar quem precisa, a ajudar os necessitados. Então, a contribuição ali não é para ficar presa e para uso e fruto apenas de quem está lá, mas para fazer a obra, fazer a vontade do Senhor. Essa é uma visão que o autor coloca para a gente dentro dos testemunhos que ele apresenta dentro do livro. Pois é, em caso de dúvida, você que tem um livro, ou se não tem, pede emprestado, dá uma lida. Pois é, você vai ver, dá uma lida na criança, nos testemunhos que ele conta. São lindos, assustadores. Por quê? Ele vai declarar com toda a propriedade que os dízimos que eram dados, ele fazia a obra do Senhor. Ok? Se como levita, tá, ele tinha direito de tirar do que recebia, o que era dado para ele, não importa. O que importa é que ele estava sabendo utilizar aquilo que estava sendo depositado, como a gente aprende e vê no livro do profeta Malaquias. Tá bom? Pois é. Uma contribuição imposta. Não foi imposta pelos líderes, é bíblica. Não foi imposta pelos pastores, é bíblica. Está na lei, está antes da lei, tá? E está sendo literalmente revisada pelo profeta Malaquias, e Jesus também fala sobre isso, trazer os dízimos, né? Pois é, Jesus fala do dízimo, o Novo Testamento fala. E aí, com toda a propriedade, o que a gente vê? Se eu não dou, eu sou avarento. Falou? Muito bem, então isso aqui é muito importante, tá? Não é uma prática imposta, é uma contribuição voluntária, entenda isso, não é uma imposição, é uma contribuição voluntária, tá? Bom, de acordo com aqueles que pensam dessa forma, desse jeito, tá? Veja bem, o autor diz aqui, dessa forma entendem que um fiel deve ofertar quando quer. Claro. Se é voluntária, o fiel oferta quando quer. Se é voluntária, ele dizima quando pode. Se ele não puder, não coloque o cabresto no pescoço dele. Não faça isso. Vai procurar. Por que você não deu? Querido, você não sabe o que aconteceu. Então, tem que ter humildade. É como o pastor testemunha aqui. Por que a irmã não conseguia? Era uma crente fiel, mas por que não conseguia? Sempre dizimava com dificuldade. Quando dizimava, ele foi lá procurar saber por quê. É muito fácil, né? De colocar um jugo na cabeça da pessoa, no pescoço da pessoa. É muito fácil. Um peso, um ombro, é muito fácil. Procura saber. De repente, quando você ajudar essa pessoa, você vai até ganhar mais pessoas para Jesus. Deixa eu sair daqui. Bom, queridos, então fiquem à vontade. Não é uma contribuição imposta, é uma contribuição voluntária. Ok? Vamos lá. Pastor, para que serve as ofertas e os dízimos? Segundo Paulo, sustento dos obreiros, obra missionária, trabalhos que devem ser feitos. Ok? Pois é. O apóstolo Paulo, com muita propriedade, fala sobre isso. Ele recebeu ajuda dos irmãos. Mas ele disse, eu aprendi, eu sei, eu tive dificuldade, fome, enfim, mas ele teve ajuda. Então, para que serve a oferta e para que serve o dízimo? Para manter a igreja, para manter a casa do Senhor e para ajudar aqueles que precisam. Pega a visão. Número 3, a doutrina bíblica da mordomia cristã. 1. Deus, o Criador e provedor.
2, o homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Gente, esses 2 pontos aqui, tá, do tópico de número 3, com toda a propriedade, responde praticamente a tudo que a gente já falou aqui. Tá? Mas o autor coloca aqui, o primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador e o provedor de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que neles habitam. Tudo é de Deus, tudo está debaixo do controle de Deus, tudo pertence a Deus. Que é isso? Foi Ele quem colocou o homem sobre a terra. O primeiro mordomo de Deus na terra foi Adão, para cuidar de tudo, acompanhado de Eva. A vida da mordomia dos dois era cuidar, administrar, pelo amor de Deus. Então, quem estabelece, quem cuida é o próprio Deus, pelo amor de Deus. Tá? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Tá? Tudo o que existe no mundo, incluindo todas as suas riquezas, foi criado por Deus, sem sombra de dúvida. Tudo de bom, tudo que existe provém dele. É linda essa pauta aqui. Tá? É Deus, portanto, diz ele, a fonte de toda e qualquer, lindo demais, riqueza, que porventura o homem venha possuir. Que é isso, gente? Lindo demais isso aqui. Uau! Tá bonito, gostei. Tá lindo demais. Ai, Jesus. Meu Deus. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Tudo que o homem venha possuir. Portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza que, porventura, o homem venha possuir, esse princípio é claramente ensinado por Moisés. Moisés está onde? Está na lei, né? Pois é. Meu Deus do céu. Lembrem-se do Senhor seu Deus, porque Ele é quem lhes dá força para conseguir riqueza. Deuteronômio 8:18. É Ele quem vos dá força. Lindo demais. Olha o que ele vai dizer assim. O sábio Salomão sabia que a bênção do Senhor é que enriquece. Olha só, não, pega isso aqui. O que enriquece o homem? É o ser rico literalmente? Poder aquisitivo, financeiro? Não. O que enriquece o homem é a bênção do Senhor. O que é a bênção do Senhor? É a aprovação do Senhor, é a satisfação do Senhor, é a graça do Senhor voltada e focada para você. Que isso é lindo. E detalhe, eu não preciso usar de barganha com os meus irmãos. Eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser sincero. Eu tenho que me preocupar sim com os meus irmãos. Eu tenho que procurar saber o que eles precisam. Lembro-me da aula anterior, eu preciso admoestar os meus irmãos, ensiná-los a fazerem o correto, a fazer o certo, a fazer o que é verdadeiro. Falei, que isso? Pelo amor de Deus. A bênção do Senhor é o que enriquece o homem. Provérbios 10:22. Que isso? Aí ele fecha a pauta dizendo ser dizimista, 10%. E ofertante, o que você sentiu no coração. Nada é mais do que reconhecer o Senhor como fonte provedora. Meu Deus, o que é o dízimo? 10% do que eu ganho, do que eu faço, do que eu tenho, é reconhecer que Deus é a fonte provedora. O que é a minha oferta? Quando eu levo, é reconhecer que Deus é a fonte provedora. Se Deus é a fonte provedora, a bênção vem dele, o enriquecimento vem dele, a graça vem dele. Que isso, pelo amor de Deus. Número 2, deixa eu pro 2. O homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Outro princípio importante no que concerne a mordomia cristã está no fato do homem ser dispenseiro das coisas que Deus criou. Dispenseiro.
Gente, essa doutrina é linda. Sabe o que é um dispenseiro? Olha só. O mordomo é aquele que administra, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que responde pelo seu Senhor na ausência do seu Senhor por tudo que o seu Senhor tem. Coisa linda isso aqui. Mas o dispenseiro, que coisa linda é o dispenseiro. Ele tem tudo à sua disposição ali. Nada sai dali sem a sua aprovação, sem o seu consentimento. Esse é o papel do dispenseiro. Está tudo aqui, mas tudo que sai daqui só sai mediante aprovação. Lindo demais. Olha o que ele está dizendo. Ser dispenseiro. Deus me deu a bênção, Deus me condicionou, Deus me capacitou. Aí eu volto a lembrar do pastor de novo. Ele está sendo dispenseiro? Tá. Está sendo dispenseiro? Tá. Deixa eu só pegar aqui. Tá. Meu Deus do céu. Vamos lá, olha só para você ter uma ideia. Maria Antonieta, primeiro testemunho. Eduardo Miranda, segundo testemunho. Carmen Lúcia, terceiro testemunho. Camila Alvarenga, quarto testemunho. Quinto testemunho, Mateus Albino. 5 pessoas sendo abençoadas por este dispenseiro aqui, que Deus usou. E detalhe, ele passa a ser um exemplo para mim. Se você quiser que ele seja um exemplo para você, que seja para mim, vai ser como dispenseiro, né? Que recebeu do Senhor e soube administrar, que recebeu do Senhor e soube literalmente fazer a vontade de Deus. Pega a visão. Se não quiser pegar a visão, pega a lição pelo menos. Meu Deus, esse fato já apareceu no início da criação, quando Deus criou um jardim e pôs o homem para cuidar. Eu falei, né? O primeiro mordomo que Deus criou foi Adão. Meu Deus do céu! Ele até diz aqui, para se compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que somos dispenseiros e administradores daquilo que Deus... Meu Deus, olha só. Daquilo que Deus nos deu. Nos deu para fazer, nos deu para cuidar, nos deu para administrar. Tá? Meu Deus, isso é lindo demais. Lindo demais. Coisa linda. Ai, vamos lá. Aquilo que Deus nos deu. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata desse assunto na esfera ministerial. Olha só, na esfera ministerial. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Como ministro. Aquele que leva, aquele que conduz, né? Aquele que força literalmente a embarcação a ir para frente. Meu Deus do céu! Levando o quê? Levando na dispensa aquilo que Deus autorizou para distribuir para quem precisa. Que é isso? Jesus! Isso aqui é lindo demais. Que pauta é essa, gente? Só para constar, aqueles que usam de barganha, moeda de troca, fingindo ser mordomo, mas na verdade não são, são qualquer outra coisa, menos dispenseiro, são desigrejados também, são famigerados, né? Pois é, são, está escrito aqui, famigerada, pois é, são, que tentam se aproveitar dos incautos, dos necessitados, dos irmãos, pois é, surrupiando, como o testemunho que eu contei aqui, que eu entrei na igreja, o cara ficou 2 horas só pedindo fogo. Tá, e não só foi nessa que eu fui lá não, lá no centro da cidade, foi numa outra aqui também no Grajaú, fechou, né? Meu Deus do céu, passei mal, tá? Passei mal, tá? Passei mal. Ok? Pois é, queridos, então, lição essa maravilhosa. Essa pauta aqui de número 2 do tópico 3, ela tá boa, viu? Vocês podem continuar. Ele diz aqui, somos dispenseiros, não somos donos. Somos dispenseiros, não somos donos. Eu não sou dono. Tem gente que pensa que é dono, né? E faz o que quer. Pois é. Eu sou dono, agora eu sou o cara aqui, eu que mando e pronto, acabou. Não é assim não, querido.
Não é assim não. Eu não sou dono de ninguém. As ovelhas não são minhas, eu sou apenas um pastor ali, alocado. Mas as ovelhas não são minhas, as ovelhas é de Jesus. Ah, meu Deus do céu. Ai, deixa eu ficar quieto, Jesus me ajuda. Vamos lá. Não sou dono, sou dispersível. Ok? Devo trabalhar com cuidado, devo trabalhar com zelo, porque esta é a vontade de Deus para a minha vida. Ok? Os injustos, está na pauta, não herdarão o reino de Deus. Tá? Quem são os injustos aqui, pastor? Ele coloca aqui os imorais, idólatras, adúlteros, afeminados, homossexuais, ladrões, bêbados e avarentos. Tá tudo aí no meu pacote. Pois é. Mas Deus é... Mas a gente está escutando isso. Deus não julga ninguém. Não julga agora, né? Mas naquele dia, no juízo final, te prepara, viu? Pois é. O livro da consciência vai ser aberto. E quando ele for aberto, né, a natureza vai ser revelada. O que vocês fizeram com a natureza? Que isso? Vocês eram maus mesmo, hein? E ainda fala que eu sou bonzinho? Que isso? Vocês estavam assinando o passaporte de vocês para o inferno. E eu sou bonzinho? Vocês que assinaram. Vocês compraram a passagem para ir para lá. Não foi eu que dei para vocês. Mas Deus, não, calma aí. Livre-arbítrio foi uma coisa que eu deleguei para vocês. Eu não obriguei vocês. Obriguei. Eu alertei, mandei sinal, balançava a terra de vez em quando, deixava um maremotozinho subir. Eu fazia umas coisinhas acontecer lá, como umas tempestades, uns ventozinhos, para vocês acordarem. Vocês acordaram? Não. Eu até deixei criarem umas pandemiazinhas, não foi só aquela, não. Outras já passaram na história. Eu deixei se espalhar para vocês acordarem. Vocês acordaram? Continuaram fazendo a mesma coisa. Pois é. E eu sou culpado? Não. Culpados são vocês. Ok? Não foi eu que carimbei o passaporte. Foi vocês. Eu dei toda a liberdade. Sabe aqueles malucos que vocês diziam que eram? Pois é. Sabe aqueles bíblias que vocês diziam que eram? Pois é. Sabe aqueles ignorantes que vocês chamavam assim, diziam que era isso, que era aquilo, tapados, homofóbicos, não sei o que, fóbico, tudo que era fóbico? Pois é, aquele lá. Eram os meus escolhidos. Cansaram de pregar, cansaram de assinar, de avisar. E vocês deram crédito? Não, vocês riram deles. Vocês bagunçaram deles. Vocês zombaram deles. Vocês queriam matar eles. Se vocês pudessem, vocês trucidavam eles. Pois é. E aí? Eu sou culpado? Não, é vocês. Tá bom? Então, fique à vontade. Vamos lá, vamos concluir. Bom, foi visto nesta lição com toda a propriedade a doutrina da mordomia dentro de um contexto bíblico e, é claro, a gente trouxe para dentro de várias realidades aqui. Até porque se eu fosse aqui tratar somente sobre a doutrina da mordomia, tá, eu não iria falar apenas de dízimos e ofertas, eu iria falar do trabalho do obreiro, né, do diácono, do presbítero, do pastor, da função de cada um deles. Pois é, a doutrina da mordomia é muito rica. Dentro de uma pauta teológica onde nós aplicamos para obreiros, em cursos de obreiro, a doutrina da mordomia é uma coisa assustadora. Tá? Tem muita coisa boa. Se não me falha a memória, aqui no canal Pastor J. Silva você encontra esse material gravado. Tá bom? Então fique à vontade, beijo no coração, até a próxima. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.